As misteriosas linhas de Nazca, figuras emblemáticas que chocaram o mundo. Desenhos milenares em um deserto no Peru intrigaram os especialistas, levantando hipóteses bizarras para tentar explicar o fenômeno. As linhas de Nazca são certamente um dos maiores mistérios existentes e, desde quando foram descobertas em 1927, vêm gerando grandes debates entre pesquisadores e o público em geral. Localizadas em um deserto no centro-sul do Peru, os geoglifos, como são chamados os desenhos, configuram figuras humanas, de animais, plantas e seres míticos no chão, sendo que algumas linhas chegam a ter incríveis 65 quilômetros de extensão. As enormes dimensões e localização em um dos desertos mais áridos do mundo são características extremamente fascinantes. Mas o ponto mais intrigante é, sem dúvidas, o fato de que os símbolos somente podem ser identificáveis se vistos de cima, o que fez com que muitas pessoas se questionem se eles não serviriam como sinalização para seres extraterrestres. Devido ao imenso valor para a história, as linhas de Nazca foram reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1994. Porém, ainda hoje o fenômeno se apresenta como um grande enigma a ser desvendado. E a civilização por trás dos desenhos. A civilização Nazca compreende um povo que viveu na região do Peru entre 100 a.C. e 800 d.C. Eles construíram dois grandes complexos populacionais, sendo abastecidos por um sistema de irrigação extensiva. Além disso, exerciam uma criativa produção de tecidos e cerâmicas, sendo que ambos apresentavam os mesmos desenhos dos geoglifos, o que confirma a ideia de que seriam eles os criadores das figuras no deserto. Segundo a BBC, as linhas são datadas, em sua maioria, do período que compreende 100 a.C. e 300 d.C., época em que a região era habitada pela civilização, ocupando uma área de 517 km² aproximadamente. Mas além de identificarmos a data da origem e o nome do povo que as criou, é preciso entender como se deu esse processo. Criação. Devido à grande complexidade do fenômeno, principalmente pela enorme extensão das figuras, diversas teorias surgiram entre os curiosos, sendo muito popular a de que elas teriam sido criadas por alienígenas. Para entender o caso, foi realizado um estudo recente por uma equipe japonesa liderada por Masato Sakai. Entre os anos de 2016 e 2018 foram feitas pesquisas a partir de técnicas de inteligência artificial que possibilitaram recriar imagens das figuras que se encontravam danificadas pela erosão. Segundo a equipe, o estudo explorou a viabilidade do potencial da inteligência artificial para descobrir novas linhas e introduziu a capacidade de processamento de grandes volumes de dados por meio de IA, incluindo fotos aéreas de alta resolução em alta velocidade. Como conclusão, o comunicado afirma que todas as figuras foram criadas com a remoção de rochas negras que cobriam o terreno, expondo a areia embaixo. O que significa? Quando se trata das linhas de Nazca, muitas são as questões levantadas. Há diversas teorias acerca de sua origem e propósito. No entanto, por mais que os pesquisadores se empenhem em descobrir o significado desse mistério, o fenômeno se mostra cada vez mais intrigante. A matemática alemã Maria Reiche acreditava que as linhas tinham ligação com a astrologia, já que algumas figuras se assemelham a constelações. Segundo ela, a figura de um macaco, por exemplo, corresponderia à constelação da Ursa Maior. Além disso, poderia haver ligação com a agricultura e com o calendário de chuvas. Já para Davi Johnson, pesquisador americano, os geoglifos estariam relacionados à água. As linhas marcariam um fluxo de água subterrâneo e as figuras demarcariam poços e fontes, por exemplo. A teoria mais aceita. Há ainda muitas teorias, como a de que os desenhos seriam, na verdade, uma grande escrita hieroglífica ou uma espécie de mapa. No entanto, a interpretação mais aceita recentemente é de que os símbolos seriam de cunho religioso e cultural. Assim, muito provavelmente as linhas eram caminhos a serem percorridos pelas pessoas em procissões religiosas em direção a locais sagrados.
Porém, mesmo com tantos esforços dos especialistas para entender o caso, ao que tudo indica, o tema permanecerá gerando grandes debates e fascinando multidões pelo mundo por um longo prazo. Novas interpretações podem desvendar o mistério das linhas de Nazca. No Peru, a partir de pesquisas, foram criadas hipóteses dos desenhos fazerem parte de rituais direcionados a deuses da chuva. Um dos maiores mistérios da arqueologia atual pode estar muito próximo de ser resolvido. Isso porque novos estudos realizados nas linhas de Nazca progridem para conclusões. As últimas pesquisas sobre os geoglifos sugerem que eles podem estar relacionados com rituais antigos que apelam para as forças da chuva. Trata-se de marcas no chão que são visíveis apenas pelo ar. Ou seja, seus criadores não podiam vê-las. Na tentativa de compreender os desenhos esculpidos no deserto peruano, um grupo liderado pela Universidade de Hokkaido, Japão, estudou a fisionomia dos desenhos e também a de 16 espécies de aves. Com isso, foi possível determinar quais espécies eram retratadas. Um exemplo surpreendente foi a possibilidade de identificar que o glifo beija-flor é, especificamente, uma espécie eremita. E assim, foi possível notar que muitas imagens retratam espécies que nem moravam no deserto de Nazca. A pesquisa parte da noção de que, para entender as motivações e os objetivos da produção dessas linhas, é necessário compreender o que elas retratam. Masaki Eda, pesquisador japonês, guiou o grupo de identificação das 16 aves representadas. Espécies como beija-flores, eremitas e pelicanos, que são de outras regiões do Peru, podem ter sido retratadas a partir de experiências das comunidades de Nazca em busca de alimentos por regiões diversas. Nesses termos, as representações em Nazca relatam mais aves exóticas do que seres comuns no cotidiano desses povos. A identificação também passou pela comparação com ilustrações de cerâmicas contemporâneas da região. Talvez existam geoglifos representando aves como condores e flamingos. Arqueólogos descobrem 50 novas figuras no deserto de Nazca invisíveis a olho nu. Algumas são parte das famosas linhas de Nazca, mas outras são ainda mais antigas. As linhas de Nazca são um dos pontos favoritos da Terra para os que acreditam numa ajudinha vinda do espaço. Para que um povo teria desenhado figuras tão elaboradas, que não podem ser vistas do chão? E como? São mistérios nem tão misteriosos assim, os desenhos podem ser vistos das colinas no entorno. E foram feitas com a ajuda de cordas e estacas. Como com as pirâmides, é um caso de as pessoas não darem o devido crédito à capacidade dos ancestrais. Usando drones e escaneamento em 3D, arqueólogos peruanos descobriram mais de 50 novos geoglifos há muito ocultos pelas areias no deserto de Nazca. Elas estão localizadas nas colinas da província de Palpa, na região costeira de Ica, no sul do Peru. Os especialistas acreditam que alguns dos desenhos encontrados foram criados pela mais famosa civilização Nazca, que viveu entre os anos 200 e 700. Mas outros deles provavelmente são anteriores, feitos entre 500 a.C. e 200, pelos povos Paracas e Tupará, mais antigos e menos conhecidos. Diferente das famosas linhas de Nazca, que formam traços simples, formas geométricas ou animais, a maioria dos geoglifos recém-descobertos representam seres humanos, provavelmente guerreiros, outras mostram aves e felinos. Além disso, as linhas de Nazca só podem ser vistas de cima, enquanto as figuras Paracas e Tupará foram feitas inclinadas em colinas e podiam ser vistas pelos povos que viviam por perto. Desenhos recém-descobertos teriam sido feitos em diferentes épocas. Luiz Jaime Castillo. Segundo o arqueólogo Luiz Jaime Castillo, um dos responsáveis pela descoberta, os desenhos podiam ser vistos a partir de uma certa distância, mas com o tempo foram completamente apagados. Muitas dessas linhas são tão fracas que não podem ser enxergadas pelo olho humano no nível da superfície. Os desenhos de Palpa se unem às 800 figuras reconhecidas como Patrimônio da Humanidade, descobertas em 1927 após um sobrevoo na mesma região. Elas teriam sido feitas pela civilização Nazca,
que usava ferramentas simples para remover as pedras do chão e formar traços rasos. O clima seco e sem ventos da região preservou a maioria das linhas. Linhas de Nazca já conhecidas representam formas geométricas, plantas e animais Wikimedia Commons. Com a nova descoberta, os especialistas esperam encontrar pistas sobre o significado das misteriosas linhas. Esses novos desenhos mostram que a prática é uma tradição que precede a cultura Nazca, o que abre portas para novas hipóteses a respeito de sua função e significado, afirma o arqueólogo Juni Isla. As linhas de Nazca são um dos maiores enigmas da arqueologia. Alguns pesquisadores acreditam que elas foram feitas como uma oferenda para os deuses, cada figura teria um significado diferente, como água, fertilidade e saúde. Outros sugerem que as figuras são um grande observatório astronômico ou um calendário.